Sabe, é impressionante pensar como é que pode uma ilha tão pequena que domina uma tecnologia literalmente minúscula ter se tornado o epicentro de um conflito global gigantesco? É essa história que a gente vai desvendar hoje, a história do escudo de silício de Taiwan. Para começar, vamos guardar esse número aqui, 92%. E o que são esses 92%? Pois é, são os cérebros eletrônicos mais avançados do planeta. A tecnologia de ponta que move absolutamente tudo ao nosso redor. E ela vem de um lugar só, Taiwan. É uma concentração de poder tecnológico que, olha, a gente nunca viu na história. Para a gente entender como chegamos a esse ponto, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos ver por que essa ilha se tornou tão indispensável. Depois, vamos analisar as duas teorias que tentam explicar a segurança dela, o escudo e a armadilha. Aí vamos ver como essas duas forças criam um equilíbrio super perigoso. E no final, o que são os 10 trilhões de dólares que estão em jogo para todo mundo. Bem no coração de toda essa história, existe uma única empresa. Uma empresa que se tornou tão vital para o mundo de hoje quanto o petróleo foi para o século passado. E a escala desse domínio fica bem clara nesse gráfico. A TSMC, ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sozinha controla quase 65% do mercado mundial de fabricação de chips. Isso quer dizer que empresas como a Apple e a Nvidia até podem projetar os chips, mas é a TSMC que de fato os constrói. Ela não está só competindo no mercado, ela basicamente é o mercado. E olha, não estamos falando de qualquer chip. A gente está falando dos componentes que alimentam desde os data centers de inteligência artificial em nossos smartphones até os sistemas de armas mais sofisticados do mundo, como os caças F-35 e os mísseis Javelin. Basicamente, quem controla esses chips controla a infraestrutura digital e militar da nossa era. E o resultado econômico disso tudo é simplesmente impressionante. Essa liderança tecnológica gerou uma prosperidade gigantesca, o que criou essa diferença enorme no PIB per capita entre Taiwan e a China que a gente vê aqui. Ou seja, a aposta econômica aqui é altíssima. Isso nos leva direto para a primeira grande teoria sobre a segurança de Taiwan. A ideia de que essa supremacia tecnológica, na verdade, funciona como uma espécie de proteção. A lógica do escudo de silício é bem direta. A dependência do mundo inteiro dos chips de Taiwan torna o custo de um ataque alto demais. Uma guerra não só paralisaria a própria China, como também causaria um colapso econômico global. Isso praticamente forçaria uma intervenção internacional. Essa lógica tem 3 pilares. Primeiro, a própria China precisa, e muito, desses chips para suas ambições tecnológicas. Segundo, se rolasse uma invasão, Taiwan poderia simplesmente destruir suas próprias fábricas, uma estratégia de terra arrasada que negaria o prêmio ao invasor. E terceiro, os Estados Unidos e outras potências não poderiam ficar só assistindo enquanto suas economias desmoronam. E isso não é só uma teoria de acadêmico, não. É uma política oficial. A própria ex-presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, deixou isso bem claro, colocando a indústria de chips como um pilar de defesa não só para a ilha, mas para o mundo todo. Mas tem um outro lado bem mais sombrio nessa história. Uma contra-teoria que diz que aquilo que parece um escudo pode, na verdade, ser uma isca muito perigosa. A armadilha de silício vira lógica de ponta cabeça. A ideia aqui é que, justamente por ser tão valiosa, a indústria de chips de Taiwan se torna um prêmio estratégico quase irresistível. Um prêmio que Pequim pode sentir que precisa pegar antes que seja tarde demais. E aqui está o grande paradoxo. O escudo diz, a dependência freia um ataque porque o custo é muito alto. Já a armadilha diz, essa mesma dependência acelera um ataque porque o prêmio é muito grande. E o que complica ainda mais é que os Estados Unidos, com medo dessa dependência toda, estão investindo bilhões para fabricar chips em casa. Para a China, o recado é claro, a janela de oportunidade para agir pode estar se fechando. Então, qual das teorias está certa? A verdade é que talvez as duas. Elas não são excludentes. Elas estão operando ao mesmo tempo, criando um ciclo de tensão incrivelmente perigoso. É um dilema de segurança clássico. Os Estados Unidos, tratando Taiwan como um ativo estratégico, tentam ficar menos vulneráveis construindo fábricas em casa. A China não enxerga isso como defesa, mas sim como um ataque, uma tentativa de sufocar sua tecnologia. Como resposta, a China aumenta a pressão militar. E essa pressão, claro, só confirma os medos dos Estados Unidos e de Taiwan, que reagem com mais defesa e mais diversificação. É uma espiral de tensão que só cresce. E bem no meio desse furacão está um medo existencial de Taiwan. A política americana, que foi criada para aumentar a segurança dos Estados Unidos, pode estar, ironicamente, enfraquecendo o escudo que sempre protegeu Taiwan. A pergunta que não quer calar em Taipei é assustadora.
Se os Estados Unidos não precisarem mais da gente, por que ainda nos defenderiam? E isso nos traz para o final, onde os riscos deixam de ser só teoria e se tornam bem concretos. O curso de um erro de cálculo aqui é algo quase impossível de imaginar. 10 trilhões de dólares. Essa é a estimativa do custo para a economia global só no primeiro ano de uma guerra por Taiwan. Para colocar isso em perspectiva, seria um baque econômico maior que a crise de 2008 e a pandemia somadas. É basicamente uma nova versão da destruição mútua assegurada. A mesma lógica da Guerra Fria, só que agora as armas não são nucleares, são econômicas. Isso nos deixa com a pergunta final. Será que o medo de um colapso econômico global é um freio tão poderoso quanto era o medo do apocalipse nuclear? A estabilidade do nosso mundo hoje pode muito bem depender da resposta.